Eu acabei de liberar um vídeo aqui, né? Deixei como estreia, sobre como abrir uma igreja reformada, né? Foi uma pergunta que o irmãozinho fez aqui. E um outro irmão, ele comentou, né? O irmão do. Deixa me ver. Do movimento cristão. Ele fala bem assim: todo esse rigor não dificulta também o crescimento da doutrina reformada? Então, meu irmão, nós não temos condições de alcançar o ideal, né? Qual seria o ideal para nós? Que houvesse um crescimento numérico ao mesmo que um crescimento, ou seja, quantitativo e qualitativo, né? Que houvesse um crescimento da doutrina reformada pura. Só que isso não é possível acontecer, entende? Em termos de ser rápido, não dá, entende? Não dá para acontecer. Eu acho que nós já temos a Igreja de Cristo, né? Você pensa em toda a história da humanidade, desde o começo do mundo, a igreja do Senhor Jesus, mas a igreja no seu caráter cristão, né, com um pouco mais de 2000 anos, já tem, assim, demonstrado ao longo dos séculos que esse crescimento, em termos de quantidade, para espalhar a doutrina de maneira fiel, não corresponde à realidade, né? É uma coisa, é ideal, né? É ideal. Então nós não nos apegamos a isso para não ficarmos sendo idealistas, entende? Porque já temos na história da igreja a demonstração clara de como que o cristianismo foi se diluindo por causa disso, né? A preocupação com o crescimento, de espalhar a doutrina, que como eu falei é ideal, é nosso desejo, mas se para que isso aconteça eu tenha que sacrificar a fidelidade à ortodoxia, não tem condições. Infelizmente, para que haja um crescimento rápido, necessariamente eu preciso sacrificar a ortodoxia. Entende? Porque não há material humano. Entende? A formação de um pastor reformado, por exemplo, demora. Né? São 4 anos só de seminário, mais um ano de estágio. Então são 5 anos ao todo, como aluno, para depois ser avaliado e chamado por uma igreja local, ou enviado numa missão. O trabalho é demorado, não é? Não tem como mudar isso aí, tá? Não tem como. Não dá para acelerar. Se o pessoal não fosse tão rigoroso com relação a isso, a qualidade dos ministros não seria igual. Né? Diminuiria muito. Até para quem tá vindo de fora também. E olha, veja, entendo o que eu tô dizendo. Eu sou um destes que tem que ser avaliado para entrar, né? Embora seja cansativo, eu admito. Por isso que eu falei que eu tenho críticas. Mas eu entendo perfeitamente, né? E não vou discordar de jeito nenhum. Tá certo. Eles estão certíssimos. Imagina se os caras, em nome de, não, mas nós precisamos espalhar a fé reformada. É o meu desejo, tenho lutado por isso aqui no canal. Mas temos que espalhar a fé reformada pelo Brasil. Como eu quero isso, irmão? Eu quero demais isso. Meu desejo é ver a igreja reformada em cada cidade desse país. Sabe? Espalhada mesmo, com várias missões, vários projetos. Meu desejo é esse. Mas eu sei que se as coisas fossem rápidas como eu tenho na minha mente, o preço disso seria sacrificar a ortodoxia da igreja. O resultado final, então, não seria, não é, termos igrejas reformadas fiéis. Né? Seria, infelizmente, o resultado final seria termos mais uma igreja na fileira evangelical. Porque iria sacrificar a ortodoxia em nome desse crescimento. Então, infelizmente, ou é uma coisa ou é outra. O crescimento acontece, acontece, tá? E quando eu digo isso que uma coisa é outra, é por testemunho histórico, né? Porque de lá até aqui, raciocine bem, pense bem sobre isso. A Igreja Reformada então começa em Genebra com Calvino, né? Nós podemos pensar em um pouco mais assim, Zwingli, né? Lutero vai por um caminho, né? Zwingli vai por outro, e Calvino basicamente organiza a tradição reformada, organiza. Então você tem, podemos dizer que a cidade mãe das igrejas reformadas é Genebra. Tá? Então você tem a Igreja Reformada de Genebra. Quando os alunos de Calvino, né, ordenados, né, a pastores também formados, vão plantar igrejas, né, nas suas cidades, nos seus povos ali, né, nas suas regiões, eles copiam esse modelo de Genebra, né, porque eles aprenderam assim. E eles mantêm a fidelidade. Não quer dizer que ela é igualzinha, porque é uma outra cultura. Então existem certas adaptações, mas não há um rompimento com a ortodoxia. Você reconhece perfeitamente, em termos de doutrina e prática, uma igreja reformada.
E assim as igrejas se espalharam, né, Países Baixos. Quando vai, né, aí John Knox também, que aprendeu com Calvino, vai para a Escócia e começa a igreja reformada lá, ela já ganha uma característica um pouco diferente, né? Muda um pouquinho a eclesiologia, né? Então você tem ali o início do presbiterianismo, que é reformado, mas é um pouco diferente das igrejas reformadas, é, é, digamos assim, continentais, ou que vem de Genebra, basicamente, né? E dos Países Baixos ali depois. Mas então isso acontece, né? E aí, quando vai passando o tempo, né, vai chegando lá para o século XVII, você tem o movimento puritano. No movimento puritano, você tem separatistas, né, que acabam fundando, basicamente, né, a linha batista e a linha congregacional. Que já, vamos pensar assim, os congregacionais deram um passo bem esticado para fora da tradição reformada. Mas ainda não um ponto de eu vou dizer assim, deram um passo grande para ficar, na verdade, na linha, né? Então, mais um passinho acabou, não é mais reformado. Os batistas, então, eles vão lá e, os puritanos separatistas vão lá e dão um passo a mais e saem nesse sentido dessa linha, ok? E você percebe, então, que uma outra tradição começa, né? Que tem uma interpretação diferente da escritura, né? Não é uma questão somente do rompimento do entendimento do batismo, não. A teologia da aliança que foi desenvolvida a partir dos batistas, né, dos puritanos separatistas, que alguns deles tornaram-se os batistas então, ela é diferente da doutrina da aliança clássica, né, dos reformados, eu digo. Então você já tem um rompimento grande, não é uma coisa pequena, a tal ponto de se tornar uma outra tradição. Né? Tem gente que gosta de dizer que batista é reformado, beleza, eu respeito. O direito da pessoa de achar isso, tranquilo, né? Então, eu não vou ter problema, eu não vou chegar na guerra de ninguém. Ah, né? Não é porque. Não, eu não vou fazer isso, não. Eu faço aqui no canal para explicar, né? Tem gente que não entende, mas tem uns que estão entendendo também. Mas, beleza. Mas já há uma diferença muito grande aí. Muito grande mesmo, tá? Muito grande mesmo, não é pequena não. Até aí você tem igrejas que são protestantes mesmo, até os puritanos presbiterianos. Depois você tem um certo afastamento, um passo além do protestantismo reformado clássico. Você já tá vendo que tem mudanças aí, né? Então já existem tradições um pouco diferentes. A partir disso, né, na vinda destes para os Estados Unidos, acabou, cara. Entendeu? Quando os puritanos vão para os Estados Unidos, né, e vários tipos de puritanos vão para lá para plantar suas igrejas, os trabalhos missionários, acabou. Ali, para mim, o protestantismo acabou. Ali se inicia o evangelicalismo. E eu sempre falo isso de maneira negativa, tá? Eu nunca vejo isso como uma coisa boa. Porque para mim, evangelicalismo, o que se chama de evangélico hoje, não é o sentido original, que é puro, é verdadeiro. Nós reformados somos evangélicos no sentido original. Mas no sentido atual, né? Eu vejo sempre como uma cor negativa, porque para mim não existe nada mais relativista do que o que se chama de evangelicalismo. Cada um tem o direito de abrir a sua própria denominação para chamar de sua igreja, e ensinar a sua doutrina. Ramificações intermináveis de uma mesma denominação ou tradição cristã. Isso é vergonhoso, isso é ceboso, me perdoe por estar falando isso aí, é ceboso. Eu também sou nordestino, então tenho que falar ceboso também. Mas veja, isso é ruim, isso não representa de jeito nenhum o caráter da Guerra de Cristo, tá? É, infelizmente, uma parte da cristandade que é revolucionária. E aí, né, esse tipo de loucura fundamenta os ataques católicos romanos. Quando os católicos romanos falam que o protestantismo é revolucionário, eles não estão errados porque eles estão olhando para as igrejas evangélicas. Eles estão errados porque eles não estão considerando as tradições cristãs protestantes do início. Né? Então eles, como sempre, gostam de misturar tudo, né? O católico romano matou muito protestante naquele contexto porque eles não faziam separação. Né? Então, por exemplo, eles não fazem separação de reformados e anabatistas. Entende? Se é protestante, passa o rodo em tudo. No caso de agora, né, é possível fazer uma distinção muito clara. O que você tem hoje de evangelicalismo, não é muito mais anabatista do que protestante. Então, eu não considero. Os anabatistas eram protestantes também, é claro, certo? Mas eles eram de um tipo de reforma radical, que nunca foi a pretensão dos reformados, nem de Lutero, nem de Calvino, ou mesmo do. Sei lá, isso não faz parte da tradição reformada, né? Nem protestante original. Mas veja, ao longo da história, você está vendo que as ramificações acontecem, os rachas, as divisões,
e essa proliferação de denominações particulares por causa disso. Você não tem rigor, entende? Você afrouxa. Então, as igrejas reformadas continentais têm um histórico disso, né? Analisa, por exemplo, o contexto de Dort, né? Dort passou, as igrejas da Holanda passaram por esses problemas, tá? Por esses problemas, não é? E isso levou realmente a igreja a se proteger. Por isso, não é, o sínodo foi realizado. Né? Claro que havia um contexto maior, muito mais amplo, né, que vai do teológico até mesmo o social, político. Mas o que fica muito claro, meus irmãos, né, irmão aí também, é que, por exemplo, você tinha alunos, você tem um professor de teologia, um pastor das igrejas reformadas, Jacó Armínio, que, embora as pessoas queiram colocá-lo como um tipo de, sei lá, né, grande intelectual, não foi tão eficaz em debates que ele realizou com pessoas que tinham pensamento sinergista. Entende? E olha que ele passou, né, pelo menos em termos de papel, digamos assim, ele tinha uma boa formação. Entende? Então, a formação dele em questões formais não é, era inquestionável. Mas quando foi para a prática, demonstrou não ser alguém tão habilidoso, ou pelo menos não ter tanta firmeza na doutrina. Qual foi o resultado, não é, dessa situação de Armínio que tinha reservas teológicas? Armínio tinha, por exemplo, opiniões contrárias à Confissão Belga, né, ao Catecismo de Heidelberg. Ele tinha, certo? E permaneceu nas igrejas. Qual foi o resultado disso? Não é? Um monte de pessoas que foram alunos e amigos dele se levantaram para tentar reformar a igreja reformada, a levando de volta ao velho sinergismo católico romano. Você está entendendo a situação? Então, quando as igrejas são ameaçadas e se reúnem para defender a fé, eles realmente elaboram em Dort, né, um tipo de sistema que é muito mais rigoroso, justamente para evitar que a igreja passasse por tal problema de novo. Entendeu? De indivíduos que vão para a igreja e têm as suas reservas. Quando eu disse que eu tenho críticas, por exemplo, no vídeo anterior, não é com relação à doutrina, nem com relação ao sistema de governo. Ou seja, eu não discordo em nada das igrejas reformadas no que diz respeito ao sistema de governo, à doutrina. Eu sou absolutamente reformado nesses pontos. Né? A minha questão é muito mais pessoal, no sentido de entender que é possível você acompanhar e avaliar pastores, né, sem que necessariamente eles sejam avaliados como exatamente como seminaristas, né? Tem que ter uma avaliação, mas não exatamente com rigor dos seminaristas, né? Eu nem sei se isso vai acontecer de fato, né? Eu estou dizendo assim, é o que eu acabo tendo como expectativa quando eu vejo. Mas tudo bem, eu me submeto, entende? Porque eu entendo que é proteção da igreja. Então, no dia que eu for, embora eu tenha essa não é nem, eu falo crítica, mas não é nem questão de discordar, veja, não discordo, não discordo. É talvez por conta da minha experiência pessoal, que isso me dói, mas é só isso. Mas discordar não, de jeito nenhum. Tanto é que se eu, no dia que eu for, se for vontade de Deus também, né, que eu consiga passar, vou fazer o máximo que eu puder, né? Se eu for qualificado para e estiver lá, eu vou ser do mesmo jeito. Eu vou exigir do mesmo jeito, tá? Não porque, exigiram de mim, eu vou exigir de você também. Não, porque eu sei que é para a proteção da igreja. Então, já começa por aí. Encerrado esse assunto, para quem está de fora, talvez como irmão, que entende que as igrejas reformadas são fiéis e pregam a doutrina fiel, e também talvez deseje que isso se espalhe mais pelo Brasil, talvez seja frustrante observar que esse rigor todo acaba deixando a coisa muito mais lenta. Mas você entende agora que essa lentidão, ela é uma consequência da ortodoxia? E que se nós não formos tão ortodoxos, tão exigentes, para facilitar a entrada, isso corromperá, infelizmente, vai trazer corrupção para a igreja. E o resultado é que não teremos pastores fiéis, confessionais, pastores firmes nesse sentido, né, porque ficou uma coisa muito aberta. Isso pensando em nível de ministros do evangelho, né, pastores, ok? Mas pega esse mesmo exemplo e coloque para os membros. Para fazer parte de uma igreja reformada também não é tão simples, não é? Geralmente é muito comum nas igrejas evangélicas, né? Muitas delas, na verdade, eu digo porque eu já fui, né, do evangelicalismo, então eu sei como é que é. Você está na sua igreja, aí o pastor fez cara feia, você ficou dodói, vai para outra denominação, da outra rua, do outro bairro, né? E chega lá, não tem muitos questionamentos. De onde você era, minha irmã, meu irmão?
Ah, eu era da Assembleia, não sei das quantas. Eu era da Batista do Fogo do Monte Sião. Eu era da Igreja Evangélica, ah, sei lá. E aí, entendi, né? Nem todas vão pedir carta, né? E também se pedir, né? Nessa bagunça toda, quem que vai levar a sério? Mas a entrada é muito fácil. Você chega lá com um mês, com uma semana. Você já é membro. Ó, estamos recebendo agora a irmã e o irmão fulano, a família do irmão fulano, que vem de outra denominação, mas agora congregará conosco, será membro de nossa igreja, já admite a ceia. A coisa é simples assim. Você não está preocupado se a pessoa, com o que a pessoa crê, o que ela aprendeu. Não. Então, veja como que é fácil. Fácil demais. Tanto se você vem de uma denominação de fora para essa local, é fácil você entrar, como também se você vai agora, entre aspas, aceitar Jesus, né? Chega num culto, o cara faz um apelo, te chama, você vai lá aceitar Jesus, pronto. Vai fazer um discipulado breve e pronto, você é membro, tá? Sem contar cruzadas evangelísticas, porque isso é manifestação da teologia dessas igrejas. Como eles são armenianos, né? Ou entendem que é dever da igreja salvar as pessoas, o que nós não entendemos, quem salva é Deus, a missão é de Deus, não é nossa. Nós temos uma comissão, a missão é de Deus, né? Não é nossa, então é Deus que salva. Então eles são apressados porque é como se dependesse, né? O mundo depende da ação deles para ser salvo. Enquanto nós entendemos que Deus providencia a salvação para os seus eleitos. Então nós não vamos ter pressa, vamos trabalhar e podemos então descansar no sentido de que eu não tenho que ficar desesperado para, sabe, tipo, em um ano abrir 200 igrejas no Brasil. Não, nós não precisamos fazer isso. Deus está cuidando de tudo, e de fato está. Nós confiamos na providência de Deus. Então, no tempo certo, ele vai abrir portas, né, vai providenciar o que é necessário e os trabalhos vão acontecer, como estão acontecendo. Só que a maneira, digamos assim, correta de andar na linha, ela é muito mais lenta. Então, as igrejas sempre crescem, sempre, mas nunca naquela velocidade de inchaço do meio evangelical. E aí a pessoa vem, se a pessoa começou, a primeira vez que a pessoa vai para uma igreja evangélica, ela vai ter que fazer parte da classe de catecúmenos, né? Ou seja, vai fazer um verdadeiro curso para entrar na igreja, né? Um curso mesmo. Você vai ter que fazer todo o catecismo, né? Vai aprender, vai ser o tempo de você tirar suas dúvidas, certo? É bom também aprender as demais confissões, né? Da Reforma de Unidade, Confissão Belga, um pouco dos cânones de Dort também. Vai aprender sobre o sistema de governo, né? Vai aprender sobre o regimento da igreja. Tudo isso é necessário. Tudo isso é necessário. Para quê? Para que a pessoa, quando vai dizer assim, olha, eu realmente vou me tornar membro dessa igreja. Quando chegar no processo final desse curso, né, dessa catequese, a pessoa tenha plena consciência do que é ser um cristão reformado e fale, é isso que eu quero para minha vida, porque eu creio assim. Eu tenho convicção disso e posso assumir isso publicamente, tá? Eu posso assumir as responsabilidades, me submeter também à disciplina se eu me desviar da doutrina, da verdade, né? Da verdade, na doutrina ou na conduta. Entende? Então, isso é necessário, porque se não é desse jeito, isso pensando para quem nunca foi protestante, basicamente, né? Ou então para quem vem de fora do mesmo jeito. A pessoa vem de outra igreja. Então, pastor, eu vim aqui da igreja Batista do Monte Sião e eu quero congregar aqui, porque eu quero ser reformado. O outro vem da igreja pentecostal do Sapatinho de Fogo. Eu quero ser reformado. Então, o processo é o mesmo. Ah, pastor, mas peraí, a pessoa é crente. Eu não sei. Eu tenho que acreditar no que ela está dizendo? Eu não sei o que ela aprendeu. É igual o pessoal que se incomoda porque a nossa ceia, por exemplo, é supervisionada e, portanto, quem dá abertura para a ceia são os presbíteros da igreja. Entende? Não tem esse negócio da pessoa chegar de fora, sou crente, aleluia, glória a Deus, e eu vou sair aqui. Bicho, não vai rolar. Nós vamos explicar com todo carinho, com toda paciência, mas você não vai participar da ceia. Por quê? Porque nós não sabemos o que você aprendeu, tá? A fé do povo de Deus é uma fé consciente. Você percebe? Quando você olha para as demais denominações, nas igrejas, nada disso é rigoroso. É tudo muito simples. Você chega lá e ceia, porque você diz que é crente. Aqui não é assim. Então, há todo esse rigor. Tem que fazer esse curso para que a pessoa assuma, não é, conscientemente esse compromisso com a igreja. Senão, nada feito. Então, isso é claro que torna a coisa muito mais lenta. Tem pessoas que vêm, não é, arrogantes. Ó, isso, ó, eu vou dizer para vocês. Eu, sinceramente, considero alguém que não tem paciência para esperar todo o processo uma pessoa arrogante. Arrogante, tá? Vou falar para você como que eu agi e não vou dizer que também que eu sou humilde por causa disso, certo? Mas entenda, eu sou um pastor. Quando eu cheguei no contexto reformado, eu já era pastor, tá? Eu tinha sido ordenado já na igreja evangélica, eu já era pastor há muitos anos.
E quando eu fui, não é, a primeira vez que eu vim, não é, até uma igreja reformada com a minha família, não é, eu passei uma semana inteira, não é, numa conferência sobre Dort e fiquei o final de semana também para participar de um culto reformado pela primeira vez. Para mim foi maravilhoso, maravilhoso. E os presbíteros da igreja me chamaram de canto, como pastor, pastor, queremos conversar com o senhor amanhã, certo? No nosso culto matutino é dia de Santa Ceia, ok? E nós queremos explicar para o senhor que nem o senhor, nem a sua esposa ou os membros que vieram com o senhor vão poder participar da ceia, certo? Porque assim, nós não estamos julgando o senhor se é um cristão ou não, tá? Nós entendemos que o senhor é um homem crente e tudo mais, porém, não é? A Santa Ceia, ela não é uma coisa assim tão simples, esvaziada de significado. A Santa Ceia, ela expressa a nossa fé também, tá? Então, existe a Santa Ceia é o evangelho demonstrado, né? Entende? É materialização do evangelho, basicamente. Então, nós não sabemos o que o Senhor aprendeu na sua vida, como o Senhor compreende certas doutrinas, entende? E isso pode tornar a sua participação uma contradição. Cara, eu entendi perfeitamente. Isso não foi ofensivo para mim. Eu entendi o zelo daqueles presbíteros pela mesa do Senhor, porque eles são responsáveis. Imagina que o cara me chama. Imagina como acontece lá fora. A pessoa, às vezes, de igrejas que não são reformadas, mas são monergistas. Não são reformadas, mas são monergistas. Creem, ou seja, não é? Pelo menos nos 5 pontos do calvinismo. Não é? Aí elas não são rigorosas como igrejas reformadas. Aí chega um cara, arminiano, sinergista, e vai tomar ceia naquela igreja. Percebe? O sinergismo é uma contradição com o significado da ceia. A ceia nos testifica, não é, a perfeita obra de Cristo para nos salvar e nos ensina, demonstrando essa garantia absoluta de salvação. Entende? A ceia aponta para isso. Né? Então, uma pessoa sinergista cear é uma contradição com o que a ceia significa. Como é que eu posso dar a ceia para alguém que é sinergista? Não faz sentido. Entende? Então eu entendi perfeitamente. Só que muitas pessoas, que nem pastores são tão arrogantes que elas não conseguem, elas querem porque querem serem reconhecidos como cristãos fiéis. Nós não conhecemos o coração de ninguém e nem tampouco não é, sabemos da formação de ninguém. Não é? Vou dizer, falar por mim como pastor. Quem é o que eu posso dar abertura para ser como pastor? Aquelas pessoas que eu pastoreio, tá? Ou membros de igrejas reformadas que vêm até a congregação e que dão carta, porque eu conheço essas igrejas reformadas. Eu conheço, tá? Eu sei de sua doutrina, da sua ortodoxia, da sua piedade, eu sei. Né? E aquelas igrejas, então, podem mandar uma carta para mim, como acontece, é assim que acontece, quando vem alguém de fora, não é, da igreja que eu pastorei antes, ou da igreja local, a pessoa envia carta, o conselho local envia carta, não é? Recomendando aquela família, aqueles irmãos ali. E então eu recebo, porque eu reconheço aquela igreja como uma igreja fiel, ortodoxa, assim, no sentido de doutrina, tá? E, portanto, né, um irmão que é pastoreado de verdade por uma igreja fiel. Outros, eu não sei. Eu não sei. E tem gente que não entende isso. Então, tudo isso, entende, para a mentalidade evangélica comum, traz dificuldades. Porque lá fora é tão mais fácil e aqui não. Se nós deixarmos isso de lado, estaremos dando abertura para que indivíduos que não são crentes, que têm um sistema teológico herético na sua cabeça, na sua mente, entrar no seio da igreja e corromper irmãos, porque é isso que acontece. Ou seja, nós levamos muito a sério essa questão de doutrina, tá? Doutrina é uma coisa muito séria. Analise no contexto bíblico e na própria história, não é, para você perceber como que as heresias, não é, são destrutivas para uma igreja. Por isso esse zelo, entende? Então, infelizmente, pensar em um crescimento grande, digamos assim, rápido talvez, e ter uma ortodoxia é idealismo para nós. Não é possível as duas coisas de uma vez assim acontecendo. Então, o que é possível? Ortodoxia e crescimento, porém crescimento bem mais lento, bem mais criterioso, bem mais cuidadoso, supervisionado, entende? Para que haja um crescimento mesmo que devagar, com qualidade, e não tenhamos o risco, basicamente, né? Isso pode acontecer, mesmo com todo o nosso esforço.
Mas nós não seremos responsáveis, por exemplo, né? Não será tipo assim a culpa da confederação, das igrejas, que de repente uma igreja particular da confederação ou outras acabem se corrompendo, porque falta de zelo não foi. Agora, se nós não tivermos zelo, então nós somos responsáveis, tá? Então é por causa disso, meu irmão. Espero que tenha compreendido, viu? Deus abençoe.